Olá, nono ano, sejam bem-vindos a mais uma videoaula de Matemática 2, comigo, professor Humberto. Na videoaula de hoje, nós faremos uma correção da atividade segundo está Olá, nono ano, sejam bem-vindos a mais uma aula. Olá, nono ano, sejam bem-vindos a mais uma videoaula de Matemática 2, comigo, professor Humberto. Na nossa aula de hoje, nós faremos uma correção de atividade, segundo está agendado aí com vocês, né, turma? Acompanhe a nossa agenda, tá? Livro e caderno na mão e vamos iniciar a nossa correção. Na primeira questão, nós temos aí o seguinte: a figura ao lado é um pentágono regular, cujo lado mede 8 centímetros. Nós temos aqui um pentágono, cujo lado, todos na verdade, né, porque ele é regular, medem 8 centímetros. Usando as razões trigonométricas que nós já estudamos, seno, cosseno e tangente, você pode calcular a medida A do apótema desse pentágono. Lembrando que a apótema é a distância do centro até o ponto médio do lado, né? Divide o lado em duas partes iguais e forma com ele um ângulo de 90 graus, ou seja, perpendicular. Qual é a área do pentágono? Para determinarmos a área de qualquer polígono regular, nós precisamos, turma, do semiperímetro e do apótema, tá? Temos o semiperímetro, podemos calcular aí, mas falta determinar o valor do apótema nesse caso. Com relação a esse triângulo retângulo e o ângulo de 36 graus, a metade do lado corresponde ao cateto oposto e o apótema corresponde ao cateto adjacente, né? A função que relaciona cateto oposto e cateto adjacente é exatamente a função tangente. Então, a tangente do ângulo de 36 é igual ao cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Tá? A tangente de 36 foi dada na questão, vale 73 centésimos. O cateto oposto é a metade do lado, o lado vale 8. Então, a metade, 4. Dividido pelo apótema, que é exatamente o que nós queremos calcular. Fazendo meio pelos extremos, 73 centésimos vezes A é igual a 4. Os 73 centésimos que está multiplicando passa dividindo. 4 dividido por 73 centésimos dá aproximadamente 5 inteiros e 47 centésimos. Tá bom? Para cálculos futuros, quando vocês tiverem uma proporção desse tipo, é só vocês aqui mudarem o A e os 73 centésimos de lugar, não é? Para calcular a área desse polígono, nós vamos utilizar a expressão semiperímetro vezes apótema. Na verdade, para qualquer polígono regular, né? O semiperímetro é a metade do perímetro. Essa figura tem 5 lados, cada lado valendo 8. Então, 8 vezes 5 dá 40. 40 dividido por 2 dá 20. Vezes o valor do apótema que nós acabamos de determinar, que é 5 inteiros e 47 centésimos. Tá? 20 vezes 5 inteiros e 47 centésimos dá 109,4 centímetros quadrados. Essa é a área desse polígono. Na segunda questão, uma região poligonal em forma de hexágono regular foi recortada de uma folha de cartolina. O lado do hexágono recortado mede 80 centímetros. Nessas condições, determine, no item A, o semiperímetro desse hexágono. Lembrando que o semiperímetro corresponde à metade do perímetro, tá bom? Então, como nós temos um hexágono, polígono de 6 lados, e cada lado vale 80, então 80 vezes 6, dividido por 2, porque nós estamos calculando o semiperímetro.
perímetro. 80 vezes 6 dá 480, dividido por 2, 240 centímetros. Esse é o valor do semiperímetro do hexágono. No item B, a medida do apótema do hexágono. Sabendo que o apótema pode ser calculado por essa expressão. Olha como o item foi bonzinho, né? Deu até a expressão para vocês determinarem o apótema. Lado que multiplica a raiz de 3 dividido por 2. Então, o apótema vai ser calculado por essa expressão, onde o valor do lado corresponde a 80 centímetros. Então, 80 raiz de 3 dividido por 2, que dá 40 raiz de 3 centímetros. No item C, a área da região poligonal, considerando a raiz de 3 aproximadamente o inteiro e 73 centímetros. Já falei para vocês que a área de qualquer polígono regular pode ser calculada pelo semiperímetro vezes o apótema. O semiperímetro está aqui, 240, vezes o apótema, que também já calculamos, 40 vezes a raiz de 3, que vale aproximadamente o inteiro e 73 centésimos. Tá? Multiplicando tudo aí, turma, 240 vezes 40 vezes o inteiro e 73 centésimos, nós temos 16.608 centímetros quadrados. Essa é a área desse hexágono regular. Tá ok? Na terceira questão, sabendo que um hexágono regular está inscrito em uma circunferência de raio 18 centímetros, determine item A, medida do lado desse hexágono. Pessoal, nós já estudamos aí o hexágono regular, inscrito em uma circunferência, tá certo? E eu deixei aí para vocês que um hexágono regular inscrito em uma circunferência tem um lado igual ao raio da circunferência. Olha que informação importante, né? Se o lado é igual ao raio e o raio mede 18, então acabamos de achar o lado do hexágono regular. O lado também mede 18 centímetros. No item B, o semiperímetro desse hexágono. Tá? Como o lado vale 18 e é um hexágono, então 18 vezes a quantidade de lados, que vale 6. Como é o semiperímetro, divido por 2. Tá? 18 vezes 6 dá 108. 108 dividido por 2, 54 centímetros. Esse é o semiperímetro do hexágono. No item C, a medida do apótema do hexágono. Tá? O apótema do hexágono pode ser calculado pela expressão r raiz de 3 sobre 2. Ou então L, né? Já que o raio é igual ao lado. Tá? O valor do raio é 18, que multiplica a raiz de 3 dividido por 2. 18 por 2 dá 9 raiz de 3 centímetros. Tá bom? No item D, a área desse hexágono. A área que nós vamos calcular pelo semiperímetro vezes o apótema. O semiperímetro vale 54, vezes o apótema, que vale 9 raiz de 3. Nesse caso, não vamos substituir o valor aproximado da raiz de 3, porque não foi dado na questão. Então, não tem necessidade. Tá? 54 vezes 9 dá 486 raiz de 3 centímetros quadrados. Tá aí o lado, semiperímetro, apótema e área desse hexágono regular. Na quarta questão, nós temos o seguinte. A figura ao lado é um decágono regular em que o segmento OA, que é o raio do decágono, mede 10 centímetros. Usando as razões trigonométricas, e calcule a medida do lado e do apótema do decágono. Primeiro, turma, vamos calcular a medida do apótema. Com relação ao ângulo de 18 graus, o apótema
é o cateto adjacente e 10 é a hipotenusa. A função que relaciona cateto adjacente e hipotenusa é a função cosseno. Então, cosseno de 18 é igual ao cateto adjacente dividido pela hipotenusa. O cosseno de 18 foi dado na questão, 95 centésimos, é igual ao cateto adjacente, que é o apótema, dividido pela hipotenusa, que vale 10. Fazendo meio pelos extremos, 95 centésimos vezes 10 dá 9 inteiros e 5 décimos. Esse é o valor do nosso apótema. Agora vamos calcular o valor do lado desse decágono. Com relação ao ângulo de 18, a metade do lado corresponde ao cateto oposto, né? E a hipotenusa vale 10. Então, nós vamos usar aí a função seno, que é exatamente a que relaciona a razão trigonométrica seno, que relaciona o cateto oposto com a hipotenusa. Tá? Então, seno de 18 é igual ao cateto oposto dividido pela hipotenusa. O seno de 18 vale 31 centésimos, igual cateto oposto é a metade do lado, dividido pela hipotenusa, que vale 10. Fazendo meio pelos extremos, né? A metade do lado é igual a 31 centésimos vezes 10, que dá 3 inteiros e 1 décimo. Se a metade do lado vale isso aqui, para achar o lado inteiro é só multiplicar por 2, né? Então, o lado corresponde a 6,2 centímetros. Em posse da medida do apótema e do lado, vamos calcular agora o semiperímetro desse decágono. O semiperímetro é igual, como é um decágono, são 10 lados, cada um medindo 6,2, dividido por 2. 10 vezes 6,2 dá 62, que dividido por 2 dá 31 centímetros. No item C, determine a área desse decágono. A área será dada pelo semiperímetro vezes o apótema. O semiperímetro vale 31, vezes o apótema, que vale 9,5 centímetros. Quando eu multiplicar, nós teremos 294,5 centímetros quadrados. Essa é a área, o apótema, o lado, e nós temos também o semiperímetro desse decágono. Tá ok, turma? Então, essa foi a nossa correção. Espero ter tirado algumas dúvidas de vocês aí, que servirão de base para resolver as outras questões. Deixo aqui um abraço e até a nossa próxima aula.